Olá, Bem-vindos! bem-vindos. Vamos começar mais um ITK Conecta. Hoje estamos aqui de uma forma diferente. Vou já explicar. Nós estamos de férias, alguns nos acompanham aqui pelos stories, não é nem férias na verdade. Estamos só tirando uma semaninha de descanso, mas continuamos com os atendimentos, com as meditações. Na quarta-feira a Carla vai estar com vocês e com toda essa nossa programação de lives aqui hoje e na quarta-feira. Então hoje teve que ser um pouco adaptado aqui, porque a gente não estava conseguindo local, estamos com a família aqui, então não tinha ambiente que pudesse ter 2 celulares, questões de internet, então estamos juntos aqui na mesma telinha, por isso que tá esse formato diferente do que geralmente a gente faz. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre criança ferida. Nós fizemos um cenário só hoje, teve que caber aqui, mas olha que céu lindo que nós trouxemos para vocês. A hora que a gente colocou aqui o celular nessa posição, nós falamos assim, nossa, tá parecendo aquele fundo, né, Rafa? Aquele fundo automático que aparece. Não é o fundo automático, tá, gente? É o céu mesmo. Ele tá lindo. Nós estamos no interior de Minas, e é um privilégio ter a natureza aqui tão bonita, tão perto. Então, é isso, estamos aqui, mas o que interessa é que a gente pode continuar com a nossa programação, com as lives, levando mais um pouquinho desse conteúdo, esse bate-papo, essa troca com todos vocês, que é isso pra gente é uma prioridade hoje, mesmo quando a gente vai descansar, tirar férias ou qualquer coisa, que a gente possa continuar com esse trabalho e que, sem dúvida alguma, muitos de vocês já ouviram a gente falando isso na meditação, eu pelo menos falo bastante, mas é um dos benefícios que eu percebi que eu ganhei com a pandemia no ano passado, né? O trabalho poder passar para o online e, independente se eu estou de férias, se eu não estou de férias, como que eu posso estar com vocês nos atendimentos, com vocês nessas lives, né? Todos nós podemos continuar de alguma forma ou de outra, porque isso pra gente, como a gente falou, é muito prazeroso. Então, vamos lá, porque foram muitas perguntas e a gente vai conversar hoje sobre criança ferida. E a gente escolheu esse tema da criança ferida, a gente recebe muitas mensagens de vocês com sugestões de temas, então muito obrigado pelas mensagens. E a gente escolheu esse tema da criança ferida, porque o tema da criança ferida engloba muitos outros temas, como medo, insegurança, raiva, muitas vezes uma mágoa que eu não consigo abrir mão. Então, por isso que a gente trouxe o tema da criança ferida, porque pode trazer, ampliar um pouco esse cenário, e vocês vão perceber isso através das perguntas. Eu acho que a gente pode ir direto para as perguntas, né, Rafa? Eu acho que as perguntas foram bastantes, elas estão todas aqui. A gente vai respondendo e conversando com vocês. Eu acho que tem funcionado essa troca, esse formato que a gente tem feito, e tá com bastante pergunta. Então eu acho que a gente pode já ir direto de cara para as perguntas e vai dando conteúdo junto com as perguntas, que eu acho que funciona bem. O que é uma criança ferida? O primeiro ponto que eu acho importante a gente falar, quando a gente fala criança ferida, é uma nomenclatura que a gente usa, né, dentro da abordagem da psicologia transpessoal. A gente usa essa terminologia criança. E criança, na verdade, é qualquer momento do seu passado. Então hoje, não importa qual idade você tenha, se você tem 18 anos, se você tem 80 anos, não faz diferença. Ontem você era uma criança. Mesmo que ontem você tenha 79 anos, que você tenha 17 anos, ou que você fosse um bebezinho. Qualquer momento anterior ao dia de hoje, pra gente, significa criança ferida. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante colocar. E a gente chama isso de criança porque tanto ontem como há uma semana ou há um ano você era uma criança. E por que a gente diz isso? Porque hoje você tem mais recursos do que você tinha ontem, do que você tinha há uma semana, do que você tinha há um ano. Então hoje, como você tem mais recursos em relação ao passado, hoje você é adulto em relação ao seu passado. E é por isso que nós consideramos a criança
qualquer momento anterior ao momento de hoje, onde você é considerado o adulto e tem recurso para isso. E o que é uma criança ferida? É uma criança, então qualquer momento anterior a esse momento presente, onde você não teve recurso suficiente para lidar com uma situação. E isso de alguma forma te marcou. Isso de alguma forma te machucou. Isso de alguma forma te feriu. Então essa nomenclatura da criança ferida é o momento anterior, onde eu não tive recurso para lidar da maneira como eu entendia que seria melhor, e isso de alguma forma me impactou, me feriu. Então essa é o que a gente chama dos nós emocionais, né? Então alguma situação, como o Bruno falou, que você deu esse significado, que te marcou, que te feriu, e hoje você se sente preso a esse momento do seu passado, qualquer momento da sua história. Então é o que a gente chama desse nó, um bloqueio emocional. Só antes da gente ir para a próxima pergunta, tem muita gente pedindo para desligar os comentários. A gente não desliga os comentários porque vocês podem interagindo aqui com a gente, mandando mais perguntas. Hoje vai ser difícil a gente conseguir responder mais porque foram muitas. Mas eu vou deixar os comentários ligados por conta dessa interação. Se está incomodando para vocês, clica o dedo aqui no meio da tela que eles abaixam e vocês ficam com a tela livre, tá? E para quem está perguntando, a live vai ficar salva como todas as outras. Porque daí a gente vai acompanhando a interação de vocês. Entendi, não entendi, fez sentido, não fez. Por isso que pra gente é importante. Então se você clicar no meio da tela, vai aparecer só o último comentário. Aí os comentários saem da frente do nosso rosto. Porque algumas pessoas se incomodam realmente com... Vamos lá. Existe alguma fórmula para crescer sem traumas? Os pais podem fazer algo? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Muito boa, né? Pergunta. Não existe uma fórmula. O que a gente fala bastante para vocês, cada um aqui é um, né? Sem dúvida alguma, quando você é pai, quando você é mãe, você não faz algo com a intenção de prejudicar o seu filho ou a sua filha. Você faz aquilo que você pode fazer de melhor dentro das suas possibilidades e dos seus recursos. E o ponto importante para isso o que gera uma criança ferida não é uma situação em si, não é o fato que acontece. Tem pessoas, por exemplo, que apanharam quando criança, mas não dão a menor importância para isso hoje, não tem nada que volte para aquela situação e eu apanhei e fiquei magoado. Agora, tem pessoas que apanharam e tem um trauma, tem uma criança ferida no momento dessa agressão que apanharam. Por quê? O que gera a criança ferida é o significado que você dá para o fato e não o fato em si. E aí, por que eu tô falando isso? Você, enquanto pai e mãe, é óbvio, vai fazer o melhor que você pode para o seu filho, para sua filha. Agora, se o seu filho ou a sua filha derem um significado de não gostei disso, com tal atitude meu pai tá me rejeitando, tá fora do seu controle. Então não existe uma fórmula para você não gerar uma criança ferida no seu filho, né? Eu falo na última mentoria, inclusive eu até falei isso, assim, haja com o seu coração, faça o melhor que você pode, na confiança de que é isso que precisa ser feito. Porque o significado que o seu filho ou a sua filha vão dar para a situação, para o que quer que seja, a gente não tem como controlar. Eu acho que você podia compartilhar a história da bicicleta, que eu acho que ilustra... Muito bom. Essa história da bicicleta eu gosto sempre de contar porque fala muito sobre os significados. Então as pessoas querem uma fórmula de como os pais devem agir. Imagine 2 irmãos gêmeos. E eles, no Natal, eles recebem do pai um presente. Cada um recebe um presente. Cada um deles recebe uma bicicleta branca. Então um filho ganha uma bicicleta branca e o outro filho ganha a mesma bicicleta branca. E eles são gêmeos. E o primeiro filho diz assim: o meu pai me ama muito. Ele me deu uma bicicleta branca de presente de Natal. E o outro filho diz assim: eu não acredito que o meu pai não se importa comigo. Você acredita que ele me deu uma bicicleta branca? E eu queria uma azul. Ou eu queria um skate. Percebe? Aquilo que o pai fez, a conduta do pai é a mesma. Ele deu a mesma bicicleta para cada um dos filhos. Um interpretou que o pai o ama muito e o outro deu o seguinte significado: o meu pai não me ama, ele não me compreende, ele não me dá aquilo que eu preciso. Criança ferida.
E aí gera uma criança ferida. E o que isso pode acontecer ao longo da vida? Meu pai não gosta de mim, eu também não posso então confiar nas pessoas, porque veja bem, ninguém me agrada, ninguém me atende. Então isso que o Rafa está falando sobre os significados é muito importante. Quer outro exemplo que é muito comum? Os pais que protegem muito os filhos e que cuidam muito dos filhos. Algumas crianças dão o seguinte significado: meu pai se importa comigo, cuida de mim, me protege. Ótimo, trauma zero, não tem criança ferida. Outro filho dá o seguinte significado: meu pai me sufoca, de tanto que fica em cima de mim, me protegendo, fazendo... Criança ferida. É o significado. Pai vai trabalhar. Uma criança dá o seguinte significado: meu pai vai trabalhar porque gosta de mim, porque quer cuidar da família, dar os recursos que a gente precisa. A outra criança diz assim: meu pai não se importa comigo, se acredita que ele me deixa sozinho em casa para ir trabalhar, o trabalho é mais importante. Criança ferida. Por isso que não existe uma fórmula, porque nós não sabemos qual é o significado que a criança vai dar com aquilo que lhe é apresentado. E nós, muitas vezes, já fizemos isso. Quantos de nós não demos esse significado? Ao invés de entender que os nossos pais cuidam de nós, demos o significado que eles nos sufocam, que eles nos podam, que eles nos controlam. Ou demos o significado que não se importam com a gente, o trabalho é mais importante, os amigos são mais importantes, o futebol é mais importante. E não reconhecemos qual era a verdadeira intenção daquilo. Criança ferida. Vamos lá, agora a pergunta que mais apareceu, a pergunta do milhão. Como curar essa criança ferida? Muito boa pergunta. De novo, a gente vai bater, talvez falar assim, mas nunca tem uma resposta. Não tem uma resposta porque, primeiro, você tem que identificar qual é a sua criança ferida. Primeiro ponto. E a sua criança ferida não é igual a minha, não é igual a do Bruno, não é igual a de outra pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que cada um é um. Então, o primeiro ponto que eu te falo assim para começar a curar essa criança ferida, é identificar que você tem uma criança ferida e reconhecer esta criança ferida. É o primeiro ponto. A gente já tem algumas perguntas depois perguntando como fazer isso, a gente já vai falar. Mas então o primeiro ponto é reconhecer essa criança ferida, saber qual é essa criança ferida. Muitas pessoas talvez vão descobrir que não tem uma criança ferida e tem sim um monte de criança ferida. A gente brinca, né, que tem uma creche de crianças feridas. Então, identificar. Segundo, aí você começar a olhar para essa criança ferida. Eu já vou até emendar aqui numa outra pergunta que tem, que a pessoa pergunta assim: eu só posso cuidar da minha criança ferida com a ajuda de profissional? Eu vou até ver o que o Bruno fala. Assim, eu vou te falar. Eu acredito que você possa, talvez sim, olhar para essa criança ferida sozinho, com meditação, autoconhecimento, cursos, enfim. Mas óbvio que com a ajuda de um profissional vai ficar muito mais fácil, né? Quer falar? Sobre essa questão do profissional. Se a pergunta é pode, o Tadar sempre fala isso, se a pergunta é pode, a resposta é pode. Então, muitas vezes nós identificamos as nossas próprias crianças e podemos acolhê-las e dar o significado que ela precisa para ser liberada, para que essa criança ferida seja liberada. Mas muitas vezes há dificuldade para que a gente possa fazer isso, porque algumas histórias nos marcam de forma profunda. Alguns impactos são muito fortes para aquela criança. E não há, muitas vezes, recurso para lidar com aquilo. E nem hoje como adultos. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda de um profissional para fazer esse trabalho e para identificar. É algo que a gente procura fazer na mentoria de criança ferida, é um trabalho que nós fazemos. São 3 dias, né? Geralmente sexta, sábado e domingo. São grupos menores, porque a gente pode atender as dúvidas de cada pessoa e a gente faz esse caminho. Primeiro do que o Rafa falou, identificar a sua criança. Porque se eu não identifico a minha criança, não há possibilidade de trabalhar. Depois que eu identifiquei a minha criança, eu posso usar vários recursos para acolher essa criança, para dar outro significado àquilo que aconteceu, para explicar para aquela criança o que é que estava acontecendo. Mas eu só posso fazer isso a partir do momento que eu identifico a minha criança. E esse é o primeiro passo. Identificar a nossa criança ferida. E como o Rafa falou, todos nós temos pelo menos uma criança ferida aqui dentro.
E são muitas crianças feridas que muitos de nós temos. E elas vão aparecendo ao longo da vida, muitas vezes em situações que a vida nos apresenta. Estão perguntando se o atendimento pode ser online. Os atendimentos do Instituto, desde março do ano passado, quando foi decretado o primeiro lockdown, né, no Brasil, aqui em São Paulo, os atendimentos estão sendo só online, como as mentorias. Então, sim, é possível a gente fazer isso de forma online. Agora, o que eu acho importante a gente continuar nessa resposta, já até para o como, né, desse caminho dessa criança ferida. Primeiro, as pessoas elas têm uma tendência a querer eliminar essas crianças feridas. É como assim, eu quero então olhar, acolher e me ver livre dessa criança. Primeira coisa, o Tadashi sempre bateu muito nessa tecla. Não existe borracha psicológica. Então você não vai, como fosse assim, pegar essa criança ferida e jogar ela no lixo e esquecer, nunca mais aconteceu. Não vai ser isso. O que é possível fazer nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de olhar para essa criança ferida, é você diminuir a carga emocional daquela situação que você está preso no seu passado. Mas não esquecer ou apagar aquilo que te aconteceu. Porque isso não é possível. Exato, porque isso não é possível. Agora, e aí o outro ponto que eu falo nós somos seres em constante evolução. Por que a gente brinca com as pessoas e fala assim, que o caminho do autoconhecimento, ele tem começo, tem meio, mas não tem fim? Porque hoje eu tô de um jeito, aí agora à noite eu vou ler um livro, vou acrescentar algo que eu não sabia, amanhã eu sou uma outra pessoa. Eu posso ter uma outra visão sobre uma mesma situação. Ponto. E aí, o que acontece? Nós, aqui, nesse plano, a forma que a gente vivencia a vida é através das experiências, através das trocas. E talvez, amanhã você possa ter uma nova criança ferida. Por isso que não vai chegar um momento que você vai falar, acabou, né? Olhei para todas as minhas crianças feridas, estou livre. Isso não existe. Por quê? Você vai sempre ter situações, tomara que nunca mais te aconteça, mas todos nós estamos sujeitos a isso, a criar novas crianças feridas ao longo da nossa vida. Então, por isso que não existe esse momento de zerei, né? Assim, concluir nesse quesito da criança ferida. Porque faz parte do nosso processo esses momentos acontecerem e a gente precisar lidar com cada uma dessas coisas. E muitas pessoas estão perguntando aqui, vou até fazer uma parte antes da próxima pergunta, como identificar a criança, né? Como identificar a minha criança ferida? Tem várias maneiras. Muitas vezes eu estou contando aqui para você essa história dos filhos dando significados diferentes e você diz assim, comigo aconteceu isso. Eu tenho essa sensação, por exemplo, em relação aos meus pais que me sufocaram demais e não dei o significado de proteção. Para mim foi sufocar demais. Isso me trouxe uma relação difícil com os meus pais hoje, ou uma relação difícil com os meus filhos hoje, ou uma relação difícil no meu relacionamento hoje, fruto de uma criança ferida lá de trás. Um outro exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Por muitas vezes na minha vida, quando algumas situações apareciam, então alguém da minha família estava com uma situação, ou alguém no trabalho estava com uma situação, eu sentia muito grande dentro de mim uma culpa, como se eu tivesse que resolver aquela situação. Como se a responsabilidade de resolver aquilo fosse minha. E eu pensava assim, mas isso não é problema meu, porque isso é uma situação do outro. Mas aqui dentro eu me sentia culpado por não resolver, por não ajudar. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Em um trabalho, olhando para a criança ferida, eu me lembrei da separação dos meus pais, quando eu tinha 10 anos. E eu me lembrei da cena do meu pai saindo de casa. E quando eu lembrei dessa cena, me veio um sentimento de culpa muito grande. Porque aquele menino, eu, Bruno, com 10 anos, me senti extremamente culpado por aquilo que estava acontecendo. Eu, adulto, sabia que a culpa não era minha, eu sabia que aquilo era uma questão dos meus pais. Mas aquela criança sentiu culpa. Pum! Criança ferida. Aquilo ficou instalado aqui. Como é que isso se repetiu na minha vida? Me sentindo culpado todas as vezes que eu via uma situação e achava que eu tinha que resolver, achava que eu tinha que ajudar, que a culpa era minha. Uma forma de identificar a criança ferida. Uma outra forma de identificar a criança ferida, por exemplo, algumas pessoas sentem dores no corpo, ou toda vez que eu vou falar em público, eu tenho muito medo, ou trava minha garganta, ou me dá dor no estômago, me dá uma sensação física, e eu não consigo entender.
De repente, a hora que a gente vai fazer um trabalho de criança ferida, a pessoa se lembra de uma situação lá na escola, lá atrás, que ela foi falar algo e todo mundo deu risada. Ou a professora disse, está errado isso que você está falando, vai sentar lá que você não sabe nada. Criança ferida. E os reflexos estão no adulto hoje. Então essas são algumas formas de identificar crianças feridas. Eu não sei se ajudou, mas eu espero que isso tenha contribuído de alguma forma. O primeiro ponto que eu acho que até alguém aqui agora nos comentários falou assim, eu me sinto culpada por tudo. Então o primeiro ponto que eu daria de dica para essa pessoa e para todos vocês que estão aqui nessa live, coloca atenção, por exemplo, neste sentimento de culpa. Da onde vem? O que tem nessa culpa? Porque aí a gente pode começar a chegar da onde vem a origem dessa culpa. E a dica é, coloque atenção no seu sentimento. De repente, como o Bruno falou, determinada situação, determinada pessoa, porque, de novo, vou retomar talvez para algumas pessoas, talvez para outras sejam novidade. Mas o que disparam essas nossas memórias são pessoas, fatos e lugares. Então, de repente, em determinada situação, a cena de um filme ou a fala de alguém dispara a memória que te leva para essa criança ferida. Coloque atenção no sentimento que vem. Aí é um primeiro caminho. Mas o que eu quero complementar com essa história toda? Muitas pessoas, quando a gente fala criança ferida, tem a tendência de achar que criança ferida tem que ser uma coisa muito grandiosa, né? Então, por exemplo, uma surra muito grande que levou, ou um castigo, ou ter sido abandonada na casa, trancada, os pais esqueceram, ou ter sido abandonada na escola. E muitas vezes, criança ferida pode... A Carla, inclusive, tem uma história que ela conta de um pai que fez uma brincadeirinha, foi uma pessoa que ela atendeu, e o pai fez uma brincadeirinha com um amigo, falando assim, esse meu filho é tão desastrado, mas sem brigar com o filho, sem ser num tom agressivo. E essa brincadeirinha de, meu filho foi tão desastrado, gerou uma criança ferida enorme na criança. Mas o que eu quero falar com isso? Não fiquem procurando chifre em cabeça de cavalo. Por quê? Muita gente vem assim pra gente, tem o costume, né? Porque eu levei uma surra muito grande quando eu era criança. Mas essa surra não teve a menor importância pra pessoa. Foi uma surra, realmente, algo que você conscientemente se lembra. Mas se você não deu o significado daquele momento ali e gerou uma criança ferida, essa surra não vai ter a menor importância pra você. Como pode ser que, de repente, só do seu pai, você escutar do seu pai falar, assim, numa conversa de longe, esse meu filho é tão desastrado, isso sim pode ter gerado uma criança ferida enorme. Então, não se prenda a padrões ou a comparações. Por quê? A criança ferida pode ser qualquer coisa. E aí, não fiquem assim, porque eu tive essa surra, então quer dizer que eu tenho uma criança ferida. Não fiquem procurando sarna para se coçar. A criança ferida, ela aparece, tá? E aparece nos comportamentos do adulto hoje. Olhar para a criança ferida não é tortura, não é ficar procurando sofrimento e coisas para você sofrer. Não é esse o objetivo. Olhar para a criança ferida é te dar recurso para seguir daqui para frente. Então tem muita gente perguntando, ansiedade pode ter a ver com criança ferida? Ansiedade pode ter a ver medo de morrer, medo de ficar doente, medo de não ser capaz, medo de errar, insegurança para fazer. Tudo isso pode estar ligado a uma criança ferida. Então são coisas que a gente vai fazendo, como o Rafa disse, essas conexões e esses links, mas para que a gente possa o quê? Seguir daqui para frente. Não é para ficar inventando história e procurando coisa onde não tem. Mas se eu tenho uma situação hoje que me incomoda, algo que eu preciso melhorar neste sentido, aí eu vou para frente. Mas com recurso daqui para frente. E não é para ficar preso a uma situação ou fazendo tortura para o passado. Tá? Não é esse o objetivo. Tem uma aqui que é boa. Só tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante. As pessoas perguntando aqui se eu vou conseguir identificar a minha criança ferida nesses 3 dias do curso. Ou como funciona a mentoria da criança ferida. Não é garantia que você vai identificar a sua criança ferida nos 3 dias do curso. Nós não podemos garantir isso. Nós vamos fazer reflexões que podem te levar a identificar a sua criança ferida, fazer o trabalho para acolher essa criança, dar outro significado. Esse é o trabalho que a gente faz nos 3 dias de mentoria, que é online e em grupo. Muito rico todo esse processo. Mas não há garantia de que você vai encontrar isso e de que você vai resolver esse problema. Nós não podemos garantir. Mas nós podemos criar um ambiente, é isso que nós fazemos na mentoria, para propiciar essa reflexão e esse caminho. E se for o seu momento,
Se for o seu momento de olhar para isso, identificar essa criança, resolver isso e seguir em frente, vai acontecer. Se não for, no tempo certo, a gente confia sempre que o melhor está acontecendo. Então vai acontecer. Até porque, é como a gente já falou, não quer dizer que você lê tal livro, fazer a mentoria, de repente pode funcionar para mim. Isso. E para outra pessoa, você, por exemplo, pode ser que não funcione. Agora, o que a gente pode falar da mentoria? A mentoria é comigo, com o Bruno e com a Carla. Né? São 3 terapeutas, a gente dá sempre uma parte teórica, uma explicação, traz conceitos para vocês. Tem uma parte prática, né, de vivência dinâmica, reflexões, e a gente sempre abre para uma parte de dúvidas mesmo, né? Onde que é a ideia da mentoria, vocês realmente terem uma coisa mais personalizada. Então, poderem colocar suas dúvidas, colocarem as situações, especificarem, porque muitas vezes não se sentem confortáveis, de repente, de fazer aqui numa live. Também aqui não tem nem tempo, nem dá para isso. Vamos aqui para uma próxima pergunta. Minha mãe me culpa por tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Eu fui uma gravidez indesejada. Como lidar? Esse é um grande exemplo, né, Rafa? Esse é um grande exemplo. Essa pessoa já identificou uma criança ferida. Mas o que é importante primeiro você saber? Identificar o que é seu e o que é da sua mãe. O não desejo da gravidez é seu ou da sua mãe? O que esse não desejo daquele momento da sua mãe, quando ela descobriu que estava grávida, interfere na sua vida hoje? Talvez você não se sinta confortável nos lugares, você sente que você não pertence àqueles lugares, você não se sente realmente confortável. Quando você chega, você não tem a sensação que está incomodando, que está sendo impertinente. Então você precisa identificar o que disso tudo é seu e o que disso tudo é da sua mãe. Deixa eu só ler aqui a pergunta de novo para mim, se quiser. Porque senão muitas vezes, e isso é muito comum na criança ou mesmo no período de gestação, isso é uma questão importante. Em todos esses anos, olhando muitas questões e muitos relatos de pessoas trazendo as suas histórias, o que é que se percebe? Que muitas vezes uma criança ferida ela pode nascer na própria gestação. Como esse exemplo aqui. A criança durante a gestação tem essa sensação de que minha mãe não queria. E muitas vezes, qual é o significado que a criança dá? Não sou importante, não sou suficiente, não sou capaz, não mereço amor. Lá de trás, desse período da gestação. Qual é o reflexo nos relacionamentos hoje? Não encontro alguém porque não sou digno de receber amor. Eu não mereço isso. Eu não sou importante, então eu não consigo ser promovido no emprego, eu não consigo fluir na vida profissional porque eu tenho a sensação de que eu não sou importante. Eu não tenho valor. Reflexos de uma criança ferida, de muito antiga. Desse exemplo, por exemplo, uma criança ferida da gestação. Então, esses são os reflexos. E aí, o que eu acho importante também independente de crenças religiosas, enfim, para a psicologia transpessoal, e isso hoje já tem estudos que comprovam, nós consideramos que existe vida, e aí a partir desse momento que existe vida, existe memória da sua concepção. Então a criança ferida pode sim estar na barriga da sua mãe, lá no comecinho da gravidez, como no 9º mês, um pouquinho antes do parto, podem ter crianças feridas nesse período. Para a outra parte da pergunta, que foi em relação à culpa, qual que é o poder que realmente você tem para achar que você é culpada por algo que aconteceu na vida da sua mãe, né? As escolhas que a sua mãe fez durante a vida, as escolhas do que fez e do que não fez, foram da sua mãe, não foram suas. Tudo que ela fez porque ela quis. Talvez isso ainda não faça sentido para você, mas é um primeiro caminho para você identificar. Porque essa culpa que você carrega, ela não é sua. Isso muitas vezes nos aprisiona, achando muitas vezes, esse exemplo é muito parecido com o exemplo que eu dei, achando muitas vezes que eu poderia, na relação dos meus pais, por exemplo, ter resolvido aquela questão. Eu de fato não poderia, não era possível para mim, mas eu adulto sabia. A criança não sabia. Então a gente precisa fazer esse movimento, se você quiser, lógico, fazer esse movimento de olhar para isso de uma outra forma para poder seguir em frente. Nosso tempo chegou no final, tem muita pergunta ainda.
A Carla tá até aqui com a gente, vocês têm acompanhado pelas fotos. Nós vamos ver se, talvez nessa quarta não, porque a Carla já tá com uma live programada para essa quarta, mas se no nosso próximo ITK Conecta a gente consegue estar os três aqui junto para conversar um pouco mais. É um tema que realmente desperta bastante interesse, gera bastante curiosidade, vem sempre muita pergunta, né? E o nosso tempo aqui, ele é mais curtinho. Tem muita gente também perguntando aqui da mentoria, onde se inscrever e tudo mais. A gente vai deixar no Stories agora do Instituto o cardzinho com todas as informações, com o link para vocês poderem fazer a inscrição, enfim. Se tiverem qualquer dúvida também podem mandar no direct aqui do ITK ou no WhatsApp que o pessoal responde para vocês, tá bom? Esse é um tema muito rico. Então, a gente tem disponibilidade, nós vamos marcar outro ITK Conecta para responder essas perguntas. E o que a gente gosta muito de dizer, e por isso que essa é uma mentoria que a gente faz com frequência e repete bastante esse tema. Algumas pessoas que estão aqui já fizeram essa mentoria, mas por que é que a gente sempre repete? A gente percebe que quando você olha para a sua criança, você tem uma chance muito grande de transformação e de poder dar um salto muito grande na sua vida daqui para frente. Então, se algumas dessas coisas que nós falamos fizeram sentido para você e você tem essa disponibilidade de dar um mergulho mais profundo, porque a mentoria é um mergulho mais profundo nisso, são 3 dias, é mais longo, mais tempo, é um grupo menor, a gente responde as perguntas, consegue entrar na questão de cada um. Se você sente que é o seu momento, se inscreva para isso, vai ser no final, que dia? 29 a 30. 29... 30 e 31. 3 dias, 29, 30 e 31 de janeiro. A Júlia tá aqui dando a cola. A Júlia tá dando a cola. Eu só vou dar uma dica. Se você se interessou por essa live, quando você lê o tema Criança Ferida, talvez já seja uma primeira dica para começar a encontrar e olhar para essa criança ferida. Por que esse tema te despertou? Porque tem pessoas que vêm para live de meditação, porque tem pessoas que vêm para live de astrologia, porque tem pessoas que vêm para live de constelação familiar, porque tem pessoas que vêm para live de criança ferida. Você se identifica com aquilo que você precisa. Então, essa já é uma primeira dica. E no momento certo, tudo vai acontecer. Então, se for o seu momento, se você sente que é o seu momento, vem com a gente, vai ser muito bacana. Quem está perguntando a live vai ficar gravada e para nós é sempre uma alegria encontrar vocês, poder estar aqui com cada um de vocês. E cada vez que vocês estão aqui junto com a gente, olhando para um tema como esse, fazendo perguntas, interagindo, fazendo todo esse tipo de reflexão em conjunto com a gente, isso nos anima cada vez mais de estar aqui, de trazer o tema, porque a gente sabe, da mesma forma que esse tema nos ajudou nas nossas vidas a fazer uma transformação, a gente acredita que pode ajudar na sua vida e é por isso que a gente compartilha esse assunto aqui com vocês e a gente espera ter contribuído de alguma forma. A gente volta em breve, vamos conversar com a Carla para ver se da próxima ela tá junto. Na quarta tem a live da Carla sobre constelações familiares, outro tema também muito interessante. E eu quero agradecer por todas as pessoas que mandaram pra gente sugestões de temas, né, que a gente vem pedindo aqui para falar no ITK Conecta. Continue mandando. A gente vai falando, tem tempo suficiente. E a gente volta semana que vem agora. E nós vamos deixar aqui embaixo da live o nosso Instagram. Se vocês ainda ficou alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer mandar. Às vezes são muitas mensagens, a gente demora, mas a gente procura responder todas. Então fiquem à vontade, a gente está à disposição para conversar com vocês e contribuir de alguma forma. Até a próxima. Obrigado.